Olá, gente linda, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a doutora Denise Ullmann, sou médica veterinária, espiritualista, sensitiva e daí vai, né? E a gente tem um projeto aqui maravilhoso na Astral TV, que é o Consciência Pet, de trazer consciência. É como informar para você saber das coisas, como que funciona meu pet, não simplesmente andar por aí pela vida. Quanto mais consciência você tiver do seu corpo físico, que você é um ser energético, que teu pet e tudo que te cerca é imerso na tua própria energia, você vai começar a repensar a tua vida, mas não de uma forma cansativa, mas sim de uma forma legal. De você falar assim, eu valho a pena de investir em me conhecer, de investir em me cuidar, de investir, de olhar para mim com bons olhos. Porque não foi ensinado isso pra gente. Não foi ensinado, mas a gente aqui traz o melhor do melhor para você começar agora a modificar essa realidade na tua casa, na tua vida. Você vai ver que isso só tem bons frutos. Eu tenho certeza disso. Eu venho trabalhando, gente, há mais de 4 décadas, ensinando pessoas e seus pets a viverem melhor. Todos os dissabores podem acontecer? Podem, porque tudo que a gente está vivendo agora é uma somatória de todas as experiências que você já viveu. Então agora está acontecendo uma história que é mesclada em todas as histórias, em outras experiências, encarnações, não importa o nome que você der, você está vivendo agora. Agora que está acontecendo uns negócios estranhos, e sabe aquela coisa que você fica até meio assim, fala, eu acho que eu já vi isso, eu tenho a sensação que eu já conheço, que já aconteceu isso. E eu acho que é uma forma da gente perceber que está acontecendo uma somatória. Então você agora é a somatória de todas as suas experiências e memórias. E hoje eu quero conversar com você, o nosso papo delicioso vai ser sobre terapêutica. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, e é uma dúvida frequente que eu recebo nas minhas redes sociais, na nossa live de sexta-feira, que todo mundo adora, é quando que eu tenho que procurar a medicina vibracional, a medicina holística, quando que eu tenho que ir por esse lado? Na verdade, esse tal deste lado é o mesmo. A gente não deveria nunca ter saído dele, isso é que é verdade. Porque se eu sou um ser com moléculas que têm elétrons, então eu sou um ser vibrante, eu tenho padrões energéticos e tudo aquilo que me cerca também tem padrões energéticos, a gente nunca deveria ter se deixado de tratar esta parte do nosso sistema. Mas o que acontece? Porque começaram a minar exatamente isso. Isso não funciona, isso não vai dar certo, isso pode demorar. Então tem todas aquelas desculpas que também foram feitas por séculos. Até pouco tempo atrás, gente, a gente era cuidada com chazinho, a gente era cuidado com benzedeira. Gente, eu sou do tempo que era isso, tá? Com a minha idade a gente já passou por isso. E eu tratei meus filhos assim também. Então eu não estou dizendo de uma experiência de alguém, é a minha experiência de como isso funciona, tá? Se nós somos seres, somos espíritos vivendo uma experiência humana, então eu já era espírito antes? Eu já tinha algumas máculas no meu corpo antes? Então eu nunca vou deixar de tratar. Se eu preciso tratar esse corpo físico que está acontecendo uma coisa séria, é claro que eu vou usar a medicina alopática, aquela que só trata sintomas, que não trata a causa que ela traz no nosso mundo imaterial. Mas eu vou usar. Então fica essa dúvida sempre dos meus pacientes, dos meus seguidores, quando migrar? Não é o quando, é agora. Sempre é o agora, de você sempre acompanhar aquele tratamento tratando a causa. Então sempre tenha na tua mente que existe uma causa
E não é essa causa que se dá agora, porque é uma bactéria, porque é um tumor, porque é poluição, porque é antes disso. Mas por que que você manifesta e o outro que se contaminou, vamos dizer, com aquela mesma coisa e não aconteceu nada? Mas por que que ele é resistente? Porque ele é resistente. Então, essas perguntas eu me faço uma vida inteira porque eu, particularmente, tive desafios que teoricamente eu não sobreviveria. Mas possivelmente eu já vim pensando assim. Porque vocês vejam, de pequeno eu tive acidentes, gente, que outra criança teria morrido, ou teria aparecido com alguma anomalia. Eu tive um acidente que arrancou o topo da minha cabeça. Eu fiquei sem o osso, saiu a caixa craniana. E passou-se muitos anos e tudo bem, né? Então, é uma coisa, eu percebi com os anos que foram acontecendo coisas estranhas, que eu já tinha esse programa instalado. Eu falei, por que não ensinar para as pessoas isso? Ensinar. Eu me lembro que teve uma época que eu fui atropelada por uma betoneira e meu pé ficou esmagado e eu fui segurando o meu joelho e não vai ter que amputar, vai ter que isso. Eu falei, não, vamos trabalhar, isso vai voltar, isso vai reconstruir. E reconstruiu, sem cirurgia, reconstruiu. Então eu já tive câncer, que era para ficar sem a garganta, já tive peritonite no parto do meu filho, que era para também não sobreviver. Mas é corpo fechado. Alguma experiência minha antes dessa, que também eu percebi que é só para eu olhar o quê? Procurar o quê? E a mesma coisa é você. Esse corpo físico, ele só vai aparecer coisas, só vão ter coisas se lá no seu corpo imaterial tiver. Para você imaginar, isso não é um pensamento de hoje. Hahnemann, no século XVI, falava que a gente só, primeiro, antes de ter uma coisa nesse corpo físico, a gente adoece do nosso corpo energético, da energia vital, como ele falava. Então, ele já tinha percebido com a genialidade, espiritualidade dele, que a gente, para aparecer alguma coisa nesse mundo material, que a gente acha que é material, né? Tem que acontecer antes no plano energético? Sim. Não tem outra via? Não, porque a gente sempre está criando. É nosso pensamento, nossa intenção é que cria. E é claro que, como a gente sabe que o nosso inconsciente é 90% de tudo e a gente só tem 10% de consciente, tá tudo guardado lá. A gente pode acessar? Pode, mas você tem que começar por algum canto. Se tá tudo bem, a vida tá maravilhosa, transcorrendo tudo bem, você, teoricamente, não vai parar para acessar nada. É onde, de verdade, a gente poderia estar fazendo uma meditação, a gente poderia estar fazendo um yoga, você poderia estar fazendo algum tipo de trabalho que continue a tratar esse corpo imaterial, que é o corpo real. Mas, tá tudo bem, então deixa quieto. Outro dia, eu pensei exatamente isso. Eu sempre estou olhando o mundo à minha volta e o que aquilo me ensina. Todo mundo é um eterno aprendiz, gente. A gente sabe que a gente não sabe, né? E eu vi a princesa lá da Inglaterra com câncer. Eu falei, gente, teoricamente, se a gente, aqui eu fora disso tudo, ela vive numa monarquia. Ela tem, sabe-se Deus quantos súditos, quantas pessoas para ajudar ela, todas as facilidades aos nossos olhos. Olha isso, que interessante. A gente olha aquilo como, sabe, aquela coisa riquíssima e com todos os vestidos e roupas e tudo. Como que ela criou um câncer? Ela não é vítima de nada, como a gente também não é. Mas como que aquilo apareceu no sistema dela? Como? Que teoricamente, né, ela tem tudo. Não tem motivo para ter nada. E jovem, né? Se já está idoso, como a rainha que partiu, como o rei, a gente compreende que tem um desgaste celular, que a gente não é eterno, de alguma coisa a gente vai precisar seguir caminho, né? Como que tão jovem, né? E que
aos nossos olhos, ela tem tudo, a vida é maravilhosa, tudo. Qual o dissabor que ela teria se ela está cercada de riqueza, cercada de súditos, cercada de facilidades? Qual é? Como que aquilo se criou dentro dela? Isso é um raciocínio maravilhoso para você ter. Olha que raciocínio incrível de você parar para pensar, é mesmo, né? Se ela com tudo, uma vida ganha, que a gente pode falar, né? Apareceu um câncer, então não é que ninguém é vítima disso. Existe de verdade dentro do sistema dela um programa rodando. Agora ela está uma princesa. E nas outras experiências, o que ela estava? O que programa pode ter disparado nela? Você que vê todos os nossos programas, vai ver que eu falei disso já em outros programas e sempre estou falando porque isso é a base de todos os cuidados que eu tenho certeza que você vai começar até com você, né? A gente estava conversando como que aparecem, né, as coisas aqui, como é que eu fico doente, como é que eu já fiquei muitas vezes doente, eu tive câncer 2 vezes, como eu tive um atropelamento, eu tive um problema vascular, tive acidentes. Que raio de programa é esse? E tenho certeza que também na tua vida não é diferente. Sabe quando você pega, eu cansei de ver isso, uma cachorrinha da cria e todos os vizinhos pegaram um cachorrinho para criar. Só o seu tinha problema. Ai, porque o da vizinha, ela nem liga muito, dá qualquer coisa para ele comer, tá ótimo. Por que tudo que vem para mim? Você não é sorteada por uma loteria desagradável, nem você é vítima de nada. Existe um programa energético que você mesmo instalou, só que você não sabe qual, que provoca, que atrai o pior para você. Não que aquele cachorrinho estava bom e entrou na sua casa e deu um revertério. Normalmente não. Normalmente já vem com a predisposição. Já vem com essa predisposição de uns negócios estranhos acontecer. E acontece na tua casa. E não é a vida inteira, de repente é um momento da sua vida. Como a gente sabe que a gente tem um programa, um programa reencarnatório, não de coisas para pagar que nem ensinaram a gente que é conversa, viu? Ninguém tem que pagar nada, sofrer porque fez isso, nada disso. A gente tem um programa de melhorar a nossa frequência, de aprender a pensar melhor, vibrar melhor, subir nossa frequência, porque a ideia é você ir subindo a tua frequência com seus pensamentos, as suas palavras, a ponto de se tornar um ser crístico. Sabe aquela história que fala que a gente nasceu uma pedra, mas vai evoluir até o anjo? É verdade. Se nasceu como uma pedra, eu não sei, mas que a gente está indo, que esse é o nosso destino final, entre aspas, que eu não acredito que seja um destino final, mas a gente vai chegar na vibração angelical e crística, sim. Por quê? Porque nós somos deuses. Tem uma parte dele dentro da gente. Em mim, em você, no teu pet, todo mundo tem. Ai, mas em cachorro também tem. Tudo está fractalizado a partir do Criador, sem exceção. Sem exceção. Então, se eu tenho essa parte em mim, eu vou tratar de me cuidar melhor, vibrar melhor. E a gente sabe, gente, que essa vibração é determinante para uma vida boa. O nosso pensamento próspero, o nosso pensamento saudável, cuidar com o que fala, cuidar com o que pensa, sim. Depois de um tempo é que você consegue de verdade educar de um jeito o seu corpo mental, o seu corpo, não é o cérebro que a gente está falando, é um corpo mental. Você consegue educar que aquilo entra no automático. E mesmo que você proferir uma palavra que tem uma vibração desagradável, não vai ser fixado no seu campo. Aquilo vai passar batido. Mas até lá, a gente tem que ter a determinação de fazer aquilo sempre, de cuidar sempre. E a gente estava conversando, sabe, da princesa, como que apareceu no sistema dela. É como aparece para todo mundo. Já estava instalado. Agora ela está assim. Mas existe nela rodando algum programa que é muito conflitante. Quando existem programas conflitantes, uma tristeza, uma pena, alguma coisa que baixa a tua vibração, que tem que ser assim. Vibração alta, nada acontece, gente. Sabe naquela época que você está exultante, você está alegre, tudo certo, a vida anda, é aquela coisa maravilhosa, nada, você não pega nem gripe.
Uhum. Exatamente isso, porque você está refratária. A alegria, o amor é uma frequência que te mantém refratário, tá? Só que tem as outras vidas, tudo aqui no teu sistema, tá? A gente já falou no outro programa das máculas, tudo aqui no sistema. E o dela também não é diferente. Então, no momento que eu sempre falo do computador, que eles são instalados como um programa de computador, né? Tá ali, tá lá instalado. E aí eu dou um enter porque eu quero acessar aquele programa. E ele vai entrar com tudo. É como um computador, você não quer aquele programa, buf, entrou inteiro. Entrou o teu programa todo, tá? Então, isso é que é incrível. De você entender que o agora está acontecendo é você numa somatória de trocentas experiências, tá? E para a princesa não vai ser diferente. Nada diferente. Então, entenda que esse corpo imaterial sempre tem que ser cuidado. Você não precisa estar tomando alguma coisa, mas você precisa estar alimentando de verdade esse corpo imaterial do melhor, das melhores frequências, melhores alegrias. Por isso que o Brasil, eu sempre falo que o Brasil é um país abençoado em frequências florais, porque a cura pelas flores já é conhecida há um tempão, gente. E o Brasil tem sistemas florais mais que em qualquer outra parte do mundo, e todas são profundamente eficientes, tá? Então, não é um momento, quando eu vou começar, não é já, sempre. Cuide já. Como eu falei para vocês, os meus filhos foram o meu laboratório. Eu já acreditava que eu tinha que tratar com alimentos naturais, com medicamentos naturais. E não que eles não apresentassem coisas, apresentaram, e muita gente. O tratamento do meu filho mais novo durou 11 anos, gente. Não é uma coisinha, 3 meses, 11 anos. E a espiritualidade conversando com a gente, que eu tenho acesso, mas mesmo que eu não tivesse, eu seria ajudada do mesmo jeito. Então, precisavam fazer uma sequência alimentar e tratei pela homeopatia, que é o que tinha, gente, 40 anos atrás. O sistema floral foi depois disso. Então, eu tinha homeopatia, tratava, e lógico que a sociedade, parentes, não vai dar certo, esse menino vai morrer. Eu falei, não vai. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é um ganho para sempre. É um ganho para sempre. E a minha filha, a mesma coisa. E hoje, ela cuida do meu neto também assim e responde no instante. O corpo responde. Porque você não sujou com elementos químicos. Quando a gente tem uma desordem nesse corpo físico, é uma desordem bioquímica, celular, que precisa muitas vezes ser tratada com medicamentos pesados que neutralizam aquela bactéria, que ajustam aqueles componentes bioquímicos que estão bagunçados, mas o tanto que precisar. O para sempre é que é o problema. Ah, não, você vai tomar esse remédio para sempre. Ai, mas eu tenho esse problema para sempre. Quem falou que é para sempre? Não existe. Existe sim você entrar nessa determinação, nessa disciplina de tratar. Vou tratar isso aqui. Vou tratar isso aqui. Quando eu tive o diagnóstico aqui do meu câncer, eu perderia minha garganta e minha fala. Falei, acho que não, hein? Deve ter jeito. Por mais impactante que possa ser, estava muito no começo, deu tempo. Às vezes você descobre que já está no fim, que não tem mais jeito. Ok, mas eu vou viver uma vida ótima até lá. Vou conseguir viver até lá. Ou simplesmente é porque o teu programa que você fez antes de vir para essa experiência é aquele tanto que você viveria. Simples assim. Mas eu tenho experiências na minha própria família. Como que isso funciona? É a cabeça. A minha mãe, que está com 101 anos, muito bem, obrigada, sempre falava assim, não acredito nisso. Eu não acredito em doença, não acredito em nada disso. Eu não acreditava em outras coisas também, mas também não acreditava que aquilo era verdade. E não instalava nela e curava. Quando ela tinha, acho que 85 anos, ela sofreu uma queda e foi atropelada, quebrou o osso do tornozelo dela e ela curou. Curou. Como? Acreditando que aquilo vai curar. É só isso, de verdade. Quando você põe esta fé de verdade, isso aqui já está curado. De verdade, você está mandando informação para o seu corpo imaterial que ele se vira, mas vai curar aquilo. Então, gente, o tempo
de você tratar você e o teu pet é sempre. É sempre todo dia é o dia de você procurar um homeopata. Todo dia é você de dar uma pesquisada nos florais disponíveis que tem no Brasil, que tem linhas fantásticas. Todos os dias de procurar um veterinário holístico, de procurar alguém que te oriente, e você aprender a fazer. Claro, como não? Você pode aprender a fazer, a prescrever, a saber para que serve. Quantos terapeutas que foram meus pacientes estão formados, vocês não têm noção. Dá para fazer, dá para você modificar, dá para você modular, tá? Então, começa já. Pega seus filhos humanos, seus filhos não humanos, você tem seu paizinho, sua mãezinha, começa agora a pensar que o corpo imaterial é o que sempre está precisando ser tratado e modulado. Se mesmo que a tua vida esteja maravilhosa, não vai procurar pelo em casca de ovo, pelo amor de Deus, né, gente? Mas mesmo que esteja, para fazer vibrações, faz vibração pelo mundo, faz vibração pelos outros, mas nunca deixe de usar esse campo energético que a gente chama de espírito, que a gente chama de alma, embora não seja a mesma coisa, mas é um campo energético. Não deixe de usar. Exercite essa divindade que mora dentro de você, porque aí mesmo quando você, vamos supor que um dia acontece alguma coisa, você está bem. Você está bem para se ajudar e neutralizar aquilo. É isso que tem que ser. Então, o tempo de procurar a medicina vibracional, holística, complementar, tem um monte de nomes, é agora, porque a outra é para tratar só um sintoma. E a gente não quer isso, a gente quer buscar o que de verdade, lá atrás, desorganizou a minha energia, a energia do meu pet, da minha casa, da minha vida, que causou isso. E é sem loucura, gente. Essa informação está disponível para todo mundo. Ah, sim, principalmente a gente que faz leitura de registro acástico, está disponível. Porque eu não sou especial mais do que vocês. É possível fazer isso. Então, começa agora a olhar para a tua alma. Sabe, começa agora a ver o ser divino que você é, que teu pet é, a tua família, a tua casa também é um ser divino. Comece agora a tratar disso. Abra janelas, ponha cristais, ponha lindas plantas, flores, incensos e comece a falar coisas bonitas, palavras ótimas, de frequência ótima. Comece a pensar diferente, vai mudar toda a sua vida. Não espera acontecer alguma coisa nesse corpo denso e pesado para começar a se mexer. Começa agora. Tá bom? Um beijo grande, espero de verdade que tenha te ajudado, você que entrou neste instante. Beijo grande no teu coração.